Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola. A matéria é fácil, tá? Vamos entender como é que foi esse processo, quais países queriam que houvesse a independência, quais que não queriam, quais as ideologias, influências. É uma matéria bem bacana, tá? Então vamos lá, olha só, século XIX, gente, onde a maioria dos países da América conseguiram sua independência, como por exemplo o Brasil, o Haiti. E aí a gente vai entender o que vai fazer essa independência acontecer, tá? O que vai fazer com que ela se organize de verdade? Tem muita influência externa em todo esse processo dessa independência. Como, por exemplo, vamos voltar um pouquinho, século XVIII, século das luzes. Lembra dessa matéria, século das luzes, e que estimulava as pessoas a buscarem as suas vontades, né? Enfim, aquele ideal de liberdade, fraternidade, igualdade. Então, se a gente voltar um bocadinho, você vai ter um povo ali querendo, antes de tudo, a sua independência. E esse período antes do Iluminismo. Você tem aí os reis absolutistas, ou o antigo regime, né? Que ele começou a cair na Europa, né? Os reis começaram a ser questionados pela população. Por que eles não poderiam participar das ações políticas ou das resoluções, seja lá do que for. As pessoas vão começar os reis vão começar a ser questionados pela população. Por que da população não poder participar? Então você vai ter aí a influência do Iluminismo. E aí, com a queda desses reis absolutistas, aquelas colônias que ficavam nas Américas, elas veem essa queda dos reis como uma possibilidade de conseguir aí a sua independência, tá? Olha só, reis absolutistas, caíram eles, vamos nos tornar um pouco mais livres, tá? E aí, gente, só que depois do absolutismo, na França, por exemplo, nós vamos ter quem? Volta um bocadinho, era napoleônica, Napoleão Bonaparte. Ou era napoleônica, né? Que ele assumiu em 1799, né? O controle aí da França. E aí, a partir aí de 1804, mais ou menos, o que vai acontecer? Ele vai causar as várias guerras de expansão, conquistando outros territórios na Europa. Enfim, invadindo tudo. Quem era seu maior inimigo? Lembram? A Inglaterra. A Inglaterra estava crescendo, né, economicamente, com a Revolução Industrial, que vai vir logo assim em seguida. Enfim, isso estava incomodando Napoleão Bonaparte. Lembra que a nossa matéria era napoleônica? Então, e aí em 1804 ele vai criar o bloqueio continental para que nenhum país fizesse negociações financeiras com a Inglaterra, tá? Então, lembrando essa matéria. Só estou revisando um bocado, que é para a gente chegar onde a gente quer. E aí, em 1807, ele invadiu a Espanha. Aí vocês vão pensar assim, pô, mas o que tem... ele tem invadido a Espanha. O que essa professora está falando? Gente, olha só, ele invadiu a Espanha. Quem ele coloca no lugar? O irmão. Lembra disso? Ele havia derrotado o rei Fernando VII. Ele coloca o irmão dele, o José Bonaparte, no lugar dele. Então, indiretamente, as colônias da América Espanhola estavam indiretamente agora pertencentes à França. Porque se eu coloco minha irmã no meu lugar, no lugar que eu invado e eu conquisto aquele lugar indiretamente passa a ser meu também. Então vamos lá, vamos continuar. E aí entre 1814 e 1815, mais ou menos, ele vai sofrer aquela derrota definitiva, né, onde ele vai ser exilado, enfim. E Napoleão é derrotado, tem ali o Congresso de Viena, enfim. E aí, gente, internamente, olha só, nós temos dois grupos dentro dessa independência, essa dependência aí da América. Vê se vocês vão me acompanhando, tá? Nós vamos ter os crioulos,
Os crioulos, eles eram filhos de espanhóis nascidos na América, tá? Eles administravam o poder local, com o poder local que a gente fala, é questão de prefeitura, né? Que lá na Espanha eram chamados de cabildos, tá? Então, você tem aí os crioulos que eram eles eram filhos de espanhóis, mas eram nascidos na América. E não vão ser muito aí agradáveis aos olhos das pessoas que eram nascidas na América de fato, tá? Como, por exemplo, o outro grupo, os chapetones. Os chapetones era a elite espanhola, nascidos na própria América, tá? Eles viviam na América. Então, esses dois grupos, eles vão divergir em algumas coisas. Mas, no fato, eles vão ser bem parecidos. Nenhum dos dois grupos vão querer de volta o absolutismo, tá? Os chapetones, na verdade, eles vão querer a volta do rei, mas não vão querer o absolutismo em si. Um pouco antes da independência da América Espanhola, nós tivemos aí a independência do Haiti, tá, gente? Foi em 1804, tá? Ela foi aí conduzida aí por cerca de 450 mil escravos africanos, tá? Na época, onde eles acabaram com a escravidão e fizeram aí a independência do Haiti, tá? E aí, eles acabaram com a escravidão, fizeram a independência, né? A elite crioula tinha medo, né, da verdade, de um processo que eles chamavam de haitianização, tá? Haitianização. Se eu embolei a língua, não tem problema não. Haitianização. O que era isso? Que o povo tivesse poder, tá? E usasse esses moldes do Haiti como para buscar a sua independência, juntasse todo mundo e partisse para a luta. Poxa, cerca de 450 mil escravos africanos que acabaram com uma escravidão de um lugar,